Por mais de 7 décadas, a OTAN operou com uma única premissa: os Estados Unidos vão estar lá. Não apenas politicamente, mas com força, através de suas tropas estacionadas por toda a Europa, suas redes de inteligência no ar e seu guarda-chuva nuclear de retaguarda. Essa promessa transformou a aliança em algo mais do que um pacto. Ela se tornou um pilar central da ordem liberal, unindo dezenas de forças armadas em uma única máquina de combate integrada. Ao fazer isso, a OTAN se tornou a aliança militar mais poderosa e bem-sucedida da história. Mas essa suposição já não é tão firme quanto antes. Em Washington, o foco estratégico está mudando. Está se voltando para a Ásia, onde a rivalidade com a China é vista como mais relevante, mais exigente e, em última análise, mais urgente nas próximas décadas. Nesse contexto, a OTAN é cada vez mais vista não como uma pedra angular da segurança americana, mas como um compromisso ultrapassado que prende recursos e limita a projeção de poder dos Estados Unidos a uma região que já não tem peso estratégico. Trump tem sido cético em relação à OTAN desde que assumiu o cargo. Então, o que acontece se ele cumprir o que diz e os Estados Unidos deixarem de comparecer? Suponha que os Estados Unidos, por qualquer motivo, se afastem da OTAN. A aliança não desapareceria da noite para o dia. A maioria, se não todos os compromissos, continuaria em vigor. As instituições continuam funcionando e os Estados-membros ainda estão lá. No papel, a OTAN sobreviveria, mas na prática, algo muito mais importante se desfaz. Veja, a OTAN foi construída em torno das capacidades americanas que não são facilmente substituídas. Considere a logística como exemplo. A guerra moderna depende da velocidade, da capacidade de mover tropas, equipamentos e suprimentos por longas distâncias em questão de dias. Os Estados Unidos carregam a maior parte desse fardo com sua frota de transporte aéreo estratégico, com cerca de 270 aeronaves pesadas, incluindo C-17S e C-5S. Em comparação, os aliados europeus operam coletivamente pouco mais de uma dúzia de aeronaves nessa mesma categoria, com a maior parte de sua capacidade concentrada em frotas menores de A-400M e C-130. A Europa ainda pode mobilizar forças sem os Estados Unidos, mas não na mesma escala ou velocidade. Depois há a questão da inteligência. Satélites americanos, aeronaves de vigilância e sistemas de reconhecimento fornecem um fluxo constante de dados, rastreando movimentos, identificando alvos e construindo um panorama em tempo real do campo de batalha. O Pentágono opera centenas de satélites militares e de inteligência, apoiados por uma grande frota de aeronaves de vigilância, desde AWACS até plataformas de inteligência de sinais e drones de longa autonomia. Em comparação, os europeus dependem de alguns poucos sistemas nacionais de satélites, e de um número muito menor de aeronaves de vigilância, muitas das quais são compartilhadas através da OTAN. Para deixar claro, a capacidade existe, mas é limitada e fragmentada. Se a camada americana for removida, a coordenação em toda a Europa se torna mais lenta, menos confiável e mais dependente de sistemas nacionais que nunca foram projetados para operar de forma independente nessa escala. As capacidades de defesa antimísseis e de ataque de longo alcance seguem o mesmo padrão. As Forças Armadas dos Estados Unidos podem interceptar ameaças que se aproximam e atingir alvos no interior de áreas contestadas. Sistemas como o Aegis e o B-2 tornam isso possível. Essas capacidades não só aumentam o poder de fogo, mas também moldam o campo de batalha antes do combate. Sem elas, as Forças Armadas Europeias teriam que operar mais perto da ameaça, com menos opções e riscos maiores. E então há a própria estrutura de comando. A integração da OTAN sempre girou em torno da liderança, do planejamento e da coordenação dos americanos. Não se trata apenas de quem dá as ordens, mas também de como essas ordens são executadas por meio de procedimentos padronizados e plataformas compartilhadas. Sem o Pentágono no centro, a estrutura de comando da Europa não funcionaria mais da mesma forma.
Mas a OTAN não apenas integrou os exércitos, ela os tornou dependentes uns dos outros e, acima de tudo, dependentes dos Estados Unidos. Essa dependência é mais visível no equipamento. Muitas forças armadas europeias são baseadas em plataformas americanas, desde caças até sistemas de mísseis. O F-35, por exemplo, não é apenas uma aeronave. Ele faz parte de um ecossistema maior que conecta sensores, comunicações e direcionamento de alvos entre vários países. Esse nível de integração traz enormes vantagens, mas também cria dependência. Se os Estados Unidos recuarem, manter esse ecossistema se torna mais complicado por vários motivos técnicos e políticos. Isso não significa que a Europa esteja indefesa, muito pelo contrário. Os membros europeus da OTAN, juntos, possuem forças armadas capazes, com tecnologia avançada e recursos significativos. O problema é que essas capacidades não estão estruturadas para operar totalmente por conta própria. Então, embora a OTAN como organização não necessariamente entrasse em colapso com a saída dos Estados Unidos, sem dúvida enfrentaria uma crise sem precedentes. O artigo 5, o compromisso central da OTAN, se tornaria o ponto focal da incerteza da aliança. Ele não desapareceria, mas sua credibilidade seria colocada em dúvida. As respostas se tornariam menos previsíveis, mais condicionais e cada vez mais moldadas pela vontade política de cada Estado europeu. E essa incerteza teria ramificações crescentes. A dissuasão depende tanto da percepção quanto da capacidade. Se os adversários começarem a questionar o artigo 5, e se a OTAN responderá como uma força unificada, o limite para testar essa suposição diminui. Não por guerra em larga escala, mas com ações menores e planejadas, buscando falhas na armadura. Pense em táticas de zona cinzenta, operações cibernéticas, interferência política, ações militares limitadas e assim por diante. Em todos os aspectos mensuráveis, a Europa teria que reinventar sua postura militar no ar, em terra, no mar e no espaço. O transporte aéreo estratégico precisaria ser expandido e as redes de inteligência teriam que ser fortalecidas, incluindo satélites e sistemas de vigilância. A defesa antimísseis precisaria ser ampliada, juntamente com as capacidades de ataque de longo alcance que possam operar sem o apoio americano. Um estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estima o custo dessa lacuna. A Europa precisaria gastar cerca de US$ 1 trilhão nos próximos 25 anos apenas para substituir as capacidades convencionais atualmente fornecidas pelos Estados Unidos. Isso inclui cerca de 400 caças adicionais, 600 tanques de batalha principais, 20 destroyers e 10 submarinos de ataque movidos à energia nuclear, além de dezenas de sistemas de mísseis, helicópteros e aeronaves AWACS. Além do equipamento, a Europa também precisaria criar uma nova estrutura de comando para integrar tudo isso. No entanto, a base industrial da Europa não está preparada para esse tipo de expansão rápida. As linhas de produção são limitadas, os estaleiros navais diminuíram e falta vontade política. Os sistemas terrestres poderiam ser ampliados dentro de uma década, mas os setores aéreo e naval, onde as capacidades americanas dominam, são muito mais difíceis de substituir. A França e a Turquia se destacam como exceções parciais. Os franceses estão trabalhando para aumentar a produção anual do caça Rafale para cerca de 30 até o final da década. Enquanto isso, a Turquia está atualmente construindo cerca de 50 embarcações navais simultaneamente, incluindo fragatas, corvetas, submarinos e navios anfíbios. Mas além desses dois, poucos países na Europa têm a base industrial para aumentar a produção rapidamente. E mesmo assim, essa estimativa de US$ 1 trilhão cobre apenas as forças convencionais e representa o mínimo necessário para defender a própria Europa. Isso não daria à Europa o tipo de alcance global que os Estados Unidos têm, nem a capacidade de conduzir operações ofensivas sustentadas além da sua própria região. Tecnicamente, a Europa tem capacidade econômica para fazer esse investimento. Seu PIB combinado rivaliza com o dos Estados Unidos e ela possui os recursos necessários caso os governos decidam levar isso adiante. O verdadeiro problema, no entanto, é o tempo. Substituir as capacidades americanas retiradas levaria décadas, e durante esse tempo a Europa ficaria exposta e vulnerável à coerção.
Na geopolítica, aqueles que não conseguem se defender acabam sendo esfacelados. Apesar de toda a atenção ao que os Estados Unidos trazem para a aliança, a Europa oferece algo igualmente importante: a geografia. O acesso a essa geografia é o que permite que o poder americano se estenda além de suas próprias fronteiras. Por todo o continente, o Pentágono mantém uma rede de mais de 40 bases militares, além de centros logísticos e equipamentos pré-posicionados. Esses não são só desdobramentos avançados voltados para a Rússia. Eles servem como bases de operações para missões no Oriente Médio, Norte da África, Sahel, Ártico e na fronteira ocidental da Rússia. Se você tirar a Europa da equação, o alcance dos Estados Unidos se torna mais limitado, mais distante e mais caro de manter. Nenhuma quantidade de porta-aviões pode substituir um continente inteiro. Sem suas bases na Europa, os Estados Unidos estariam projetando poder através de 2 oceanos, a milhares de quilômetros de qualquer zona de conflito importante. Depois, há a camada política. A OTAN sempre proporcionou aos Estados Unidos algo que poucas outras alianças podem oferecer: legitimidade política. Quando Washington age ao lado dos membros da OTAN, não parece ser uma ação unilateral. Parece uma resposta internacional com peso diplomático. Isso molda como as ações são percebidas e como elas enfrentam resistência. Então, sem a Europa, os Estados Unidos perderiam não apenas aliados, mas também respaldo político. Por fim, existe o mercado de defesa. A Europa pode depender das capacidades dos Estados Unidos, mas também é o maior e mais consistente mercado para armas americanas. Na última década, cerca de 1/3 das exportações de armas dos Estados Unidos foi para a Europa, mas desde 2022 essa participação aumentou ainda mais. A Polônia, a Alemanha, os Países Baixos e outros países fizeram grandes pedidos de sistemas como os caças F-35 mísseis Patriot e HIMARS. O programa F-35 sozinho envolve mais de uma dúzia de países europeus, com centenas de aeronaves já encomendadas ou planejadas. Isso os prende a décadas de manutenção, atualizações e integração com sistemas dos Estados Unidos. Essas aquisições não são apenas negócios comerciais, elas sustentam uma parte significativa da base industrial de defesa dos Estados Unidos e reforçam uma dependência de longo prazo. Sem a Europa, gigantes da defesa americana como Lockheed Martin, Raytheon e Boeing perderiam seu maior mercado de exportação da noite para o dia. Ainda assim, mesmo levando tudo isso em consideração e a dependência mútua entre eles, é a Europa que tem mais a perder com uma saída americana. A questão mais profunda seria a coordenação política. Existem 2 maneiras disso acontecer. A tomada de decisões da OTAN provavelmente se fragmentaria por linhas nacionais, com membros buscando se proteger. Em vez de depender de uma única estrutura abrangente, eles poderiam construir múltiplas camadas de pactos regionais. A Europa Ocidental, liderada por França e Alemanha, poderia defender uma abordagem mais centralizada e tentar restaurar a base industrial de defesa do continente. Porém, esse conceito não estaria totalmente alinhado às prioridades da Europa Oriental. A Polônia e os estados bálticos têm um horizonte de tempo diferente. Para eles, a ameaça é urgente, então eles focariam em resultados rápidos em vez de projetos de integração de longo prazo. De qualquer forma, à medida que os países assumem maior responsabilidade por sua própria defesa, a coordenação se tornaria mais difícil. Com o tempo, a segurança europeia deixaria de ter uma estrutura única e unificada e passaria a ser um mosaico de alianças menores. Alternativamente, suponha que a Europa se adapte e encontre uma maneira de superar seus desacordos internos. De alguma forma, de algum jeito, a unidade é preservada. E nas décadas seguintes, a Europa não só restaura suas capacidades, mas também passa por uma mudança estrutural nesse processo. Os gastos com defesa, que por muito tempo foram debatidos e adiados, passam a ser um requisito básico. A produção industrial é ampliada não em resposta a uma crise, mas como uma característica permanente da política. A nova OTAN que surge reconstrói sua estrutura de comando sob controle europeu, mas essa mudança de poder traz consequências profundas. Por décadas, a postura militar passiva da Europa
não era apenas uma fraqueza, era intencional. Os Estados Unidos carregavam o fardo da defesa, mas ao fazer isso, também mantinham o controle sobre os rumos da aliança. Ao assumir todas as decisões de segurança, os Estados Unidos desencorajaram quase todas as grandes potências mundiais da história de restabelecerem posturas militares independentes. A dependência tornava mais fácil manter os aliados sob controle. Uma Europa que dependia da proteção americana tinha pouco espaço para agir de outra forma. E assim, com exceção da Rússia, o instinto de competição da Europa foi gradualmente se desgastando. Sua geopolítica ficou praticamente congelada. Por si só, essa é a arte da OTAN. No entanto, esse arranjo de subordinação não sobreviveria à saída dos Estados Unidos. No momento em que a Europa for forçada a se defender, ela também ganha a capacidade de agir em seus próprios termos. Isso não seria perceptível imediatamente, mas dentro de 40 a 50 anos após a saída dos Estados Unidos, a Europa poderia muito bem emergir como um centro de poder por mérito próprio. E, uma vez que isso aconteça, o relógio geopolítico voltaria para uma época em que as relações entre os países ocidentais eram condicionais, negociadas e, às vezes, contestadas. No geral, se afastar da OTAN certamente reduziria os compromissos dos Estados Unidos, liberaria recursos e mudaria seu foco para outros lugares. A curto prazo isso funciona, mas com o tempo teria um preço irreparável. Deixar de pagar a conta muitas vezes custa credibilidade. Fui seu apresentador, Shervan do Caspian Report. Se você gosta desses vídeos, considere apoiar o canal no Patreon e clique no ícone do sino para não perder o próximo. Obrigado pelo seu tempo e sal.